Agora, qual é o nosso maior exemplo de oração? Sim, é Jesus. Jesus era filho de Deus, é filho de Deus. Esteve na terra e esteve na terra como filho de Deus. 100% homem, 100% Deus. Mas Jesus não abria mão de oração. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Aqui nós encontramos uma referência de que Jesus passava a noite em oração. Por diversas situações na Bíblia, nós encontramos Jesus em um longo período de oração. Isso era constante na vida do Senhor. Isso era constante na vida de Jesus, o nosso mestre, o meu mestre, o teu mestre. Aquele que nos chamou, aquele que nos alcançou com a graça através de sua morte na cruz. Este homem, este Deus, nos deu o exemplo da oração. Nos mostrou que é necessário orar. A sua vida aqui na terra foi regada de constante oração. Ele ia tomar uma decisão difícil, ele orava ao Pai. Ele estava passando por uma dificuldade, ele orava ao Pai. Ele ia comer com os discípulos, ele orava ao Pai. Sempre falando com Deus, sempre falando com o Pai, sempre orando. E ele mostrava isso para os discípulos. E ele dizia isso aos discípulos. E eles ensinavam isso aos discípulos. Vocês precisam orar. Vocês precisam falar com o Pai de vocês que está em secreto. Vocês precisam falar com Deus. Eu sou discípulo de Cristo. Você é discípulo de Cristo. Como discípulo de Cristo, nós temos feito o que ele nos orientou. Nós temos feito o que ele nos instruiu, o que ele nos ensinou. Como tem sido a nossa vida de oração espelhados em Cristo, espelhados em Jesus. Jesus passava noites em oração, como nós acabamos de ler. E nós? Como está a nossa oração? João capítulo 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus está em sua última conversa com os discípulos. E, ao final da conversa, ele faz uma longa oração a Deus. E em um dos momentos dessa oração, ele ora por mim, ele ora por você, ele ora por nós. Aqui no versículo que nós acabamos de ler, nós encontramos Jesus dizendo: e eu não oro apenas por estes, ou seja, pelos discípulos que estavam ali, mas eu oro também por todos aqueles que crerão em mim através da sua palavra. Ou seja, Jesus estava orando por mim, porque eu criei nele. Jesus estava orando por você, porque você creu nele. Ele estava orando por nós. E nós? Como está sendo o nosso momento de oração? Que resposta nós vamos dar a Jesus? Como eu já falei, Jesus orou em todo o tempo. Na cruz, Jesus orou. Jesus orou por perdão na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus orou no momento da morte. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus orou quando ele se sentiu sozinho. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Em todos os momentos Jesus orou. E nós, como é que está a nossa vida de oração? Que nós possamos nos espelhar em Jesus, em nosso Mestre. Eu sempre digo, os irmãos que me acompanham sabem, que eu sempre falo o seguinte: não tem como nós falarmos que somos seguidores de Cristo se nós não fazemos o que Jesus ordenou que fizéssemos. Existem muitas coisas que Jesus ordenou, que Jesus orientou, que Jesus ensinou, e muitas pessoas não fazem, mesmo dizendo que são seguidoras de Cristo. E aí eu digo, não tem como ser seguidor de Cristo se não faz o que ele ordena. E Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos instruiu a orar. Jesus nos mostrou com a sua própria prática a importância da oração, a importância de estar conectados com Deus através da oração. Jesus não fez isso por acaso. Jesus sabia que os dias maus viriam. Jesus sabia que momentos difíceis viriam e que só seria possível vencer através da oração. Queridos, e eu não estou falando de vencer coisas terrenas. Eu estou falando de um mundo espiritual. Eu estou falando de um aspecto espiritual. Vencer o mundo é espiritual.
E nós precisamos de oração para vencer o mundo. Nós precisamos nos fortalecer. Que você hoje se decida por manter uma vida de oração. E se decidindo por manter uma vida de oração, você me pergunta, por que devemos orar? Eu vou te responder dentro da Bíblia. Capítulo 5, versículo 16 de Tiago. Vamos ver o que diz. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, por que nós devemos orar? Por que você deve orar? Para que nós saremos. Devemos orar para sermos sarados. Tiago orienta, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração pode nos sarar, e nos sarar de tantas enfermidades, e nos sarar de tantas formas. Enfermidades da alma, enfermidades do espírito, nos sarar do ódio, nos sarar da ira, nos sarar da contenda, nos sarar da mágoa. A oração pode fazer tudo isso conosco. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, a primeira coisa, devemos orar para sermos sarados. Segundo, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus no Getsemane está dizendo por que nós devemos orar. Ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, por que nós devemos orar? Para nós não entrarmos em tentação, ou para nós não sucumbirmos à tentação, para nós não darmos lugar à fraqueza da carne, porque Jesus diz, na verdade, o espírito pode ser forte, o espírito pode estar pronto, mas a carne sempre é fraca. E só a oração pode nos livrar da tentação. Então, por que nós devemos orar? Devemos orar para sermos sarados. Devemos orar para não entrarmos em tentação, para não cedermos à tentação, para não cairmos em tentação. A tentação de negar a fé, a tentação de deixar de orar, a tentação de não vigiar, a tentação de sair dos caminhos do Senhor, a tentação de deixar a Deus, a tentação de adorar a outros deuses, a tentação da idolatria, as várias tentações que existem. Nós precisamos orar para que sejamos livres dessas tentações. Terceiro, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, por que nós devemos orar? Para mantermos uma intimidade com o Pai, para mantermos uma intimidade com Deus. Primeira coisa, devemos orar para sermos sarados. Segunda coisa, devemos orar para não entrarmos em tentação. Terceira coisa, devemos orar para mantermos uma intimidade com o Pai. E tu, quando orares, entra no teu quarto, ou seja, só você e Ele. Vai falar com Ele. Vai estreitar o teu relacionamento com Ele. Vá estreitar a intimidade com teu Pai. Vai falar com Ele, vai conversar com Ele, só vocês dois, sem interferência, sem ruídos, sem ninguém para atrapalhar, sem nada para atrapalhar, porque lá vocês poderão conversar, um pode falar e o outro pode ouvir, porque lá um pode chorar e o outro pode consolar. Vai falar com Deus. Vai construir intimidade com Deus. É por isso que nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que nós sejamos fortalecidos, para não entrarmos em tentação. Nós precisamos orar para que nós sejamos cheios do Espírito Santo na intimidade com o Pai. Nós precisamos constantemente orar. Cristão tem que orar. Quem serve a Deus tem que orar. Quem diz que conhece a Deus tem que orar, até porque o conhecimento de Deus vem através da oração. Nós respondemos a primeira pergunta: por que nós devemos orar? E nós tivemos 3 respostas do porquê de orar. Orar para sarar, orar para não cair em tentação e orar para construir intimidade com Deus. Uma outra pergunta que sempre surge quando nós falamos de oração: de que forma nós devemos orar? Qual é a posição certa para orar? E aí eu volto lá no início. No início eu falei, a oração tem muito
muito menos a ver com questões físicas, com posições físicas de orar e muito mais com o estado de espírito. Vamos ver o que nós encontramos em Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo. Queridos, é para orar em todo tempo. Nós não estamos o tempo todo deitados. Nós não estamos o tempo todo em pé. Nós não estamos o tempo todo sentados. Nós não estamos o tempo todo ajoelhados. Mas o apóstolo Paulo nos orienta, orando em todo tempo no Espírito. Nós encontramos na Bíblia, essa posição que eu vou falar agora é a mais recorrente, a oração em pé. É aqui no Antigo Testamento, mas nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar na Bíblia pessoas que oraram deitado. Ezequias orou deitado. Elias orou deitado sobre um menino. Jesus orou várias vezes em pé. Daniel orou ajoelhado. Davi orou prostrado, jogado ao chão. E você? De que forma vai orar? Com isso, eu digo para você, não existe um jeito certo de orar. Quando nós nos ajoelhamos, nós estamos mostrando reverência, humildade, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus, nós estamos reconhecendo que Deus está acima de nós, que Ele merece adoração, Ele merece reverência. E isso é importante. Existe a importância desses momentos de orar de joelho, porque eu sou servo e Ele é Senhor, porque Ele é Deus e eu sou a criatura, porque Ele é Pai e eu sou filho. Então, essa oração de joelhos é importante, mas o importante mesmo é o estado de espírito que eu vou me apresentar diante de Deus. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus? De que forma eu vou orar? Com coração sincero, com coração verdadeiro, sem egoísmo, sem hipocrisia, sem mentira, totalmente verdadeiro, com toda a verdade. Eu preciso orar a Deus em todo o tempo no Espírito. Isso não quer dizer que eu não vá separar um momento de oração, não é isso. Agora, porque eu vou orar em todo o tempo, eu não vou ter um momento de oração exclusivo, separado. Preciso disso. Eu preciso orar o tempo todo, todo o dia. Durante todo o dia eu vou orar. Eu vou falar com Deus, eu vou estar no Espírito orando ao Senhor. Mas eu preciso separar um tempo de oração. Não importa se vai ser deitado, não importa se vai ser ajoelhado, não importa se vai ser sentado, não importa se vai ser com boca no chão, não importa a forma. O que importa é que você precisa orar. Nós precisamos orar, precisamos construir esse hábito de oração a Deus. Para encerrar, vamos para Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aquele que examina os corações. Deus examina os corações. Jesus examina os corações. Deus sabe qual é a intenção do nosso coração quando nós vamos até Ele. Então, não precisa fingir. Deus sabe de que forma nós estamos. Então, não precisa esconder dele. Não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com medo, não precisa escolher palavras bonitas, porque Deus sabe o que está no teu coração. Ele sabe o que você quer e de que forma você vai até Ele. Queridos, sempre há tempo de resgatar aquilo que nós perdemos. E hoje nós estamos falando de oração. Hoje nós estamos falando de conversa com Deus. Ainda há tempo de você começar a orar. Ainda há tempo de você resgatar o que um dia você perdeu, o que um dia você deixou para trás. O que ficou lá atrás, no esquecimento, ainda há tempo. E hoje é o tempo. Esse é o tempo. Volte a praticar oração. Volte a praticar diálogo com Deus. Volte a praticar conversa com Deus. Volte a ter intimidade com Deus. E aí você pode me perguntar, mas eu não sei orar. Não existe receita. Eu falei isso no início. Não existe receita de oração. Você vai conversar com Deus. E o que você vai conversar com Deus? Tudo. Você pode conversar tudo com Deus. Você pode falar tudo com Deus.
Você não precisa ter receio do que você vai falar com ele, porque nós acabamos de ler. Ele examina os corações, ele sabe de tudo o que se passa dentro de você. Ele sabe de tudo o que se passa com a tua alma. Ele sabe de tudo o que se passa no teu coração. Então não tenha receio. Fale com ele sobre tudo. Fale com ele dos teus anseios. O que você quer, o que você deseja. Pode até ser errado. E você vai reconhecer, Senhor, talvez seja errado, mas eu quero isso. E ele vai dizer para você, eu não vou te dar porque é errado. Eu não vou te conceder isso porque é errado. E o Espírito Santo vai te ensinando a orar. Às vezes você está pedindo o que é errado e o Espírito Santo vai te conduzindo. Olha, isso é errado pedir, isso não está certo. E o Espírito Santo vai te conduzindo. Mas você pode pedir o que você quiser a Deus. Quando eu, filho, vou até o meu pai pedir alguma coisa, eu posso pedir o que eu quiser. Agora o meu pai pode me dar ou não me dar. Então, conte para Deus os teus anseios, peça para Ele o que você quiser, fala com Ele dos teus medos. Deus, eu tenho medo disso. Senhor, eu tenho medo disso. Fala com Ele das tuas fraquezas. Senhor, eu sou fraco, eu já tentei, mas eu erro. Eu já tentei, mas eu não consigo. Eu tento, mas quando eu vou, eu falho, eu caio. Conta para Ele das tuas fraquezas. Fala com ele dos teus sentimentos, o que está no teu coração, o que tem dentro do teu coração. No meu coração tem ódio, Senhor. No meu coração tem raiva. No meu coração tem inveja. Fala para ele já sabe, mas ele quer ouvir de você. E quando ele ouvir de você os teus anseios, os teus medos, as tuas fraquezas, os teus sentimentos, ele vai te sarar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós vimos que quando nós oramos, nós somos sarados. Não tenha medo de conversar com Deus. Fale com Ele deitado. Fale com Ele em pé. Fale com Ele sentado. Fale com Ele ajoelhado. Mas separe um tempo para falar com Ele. Eu vou te dar 2 sugestões. Nós corremos muito. Nós trabalhamos, nós temos uma vida, alguns têm marido, outros têm mulheres, têm filhos, têm trabalho, têm escola, têm amigos. Faça o seguinte, separa de manhã, antes de trabalhar, quando você acordar, antes de fazer qualquer coisa, fala com Deus, vai conversar com Ele. Ou não conseguiu? Fala com Ele à noite, quando você for dormir. Antes de dormir, fale com Ele. Eu não estou dizendo que é para você fazer apenas quando acordar ou apenas quando deitar, mas eu estou falando, caso você não tenha o hábito de orar, isso não vai ser construído de repente, de uma hora para outra, você vai fazer como Daniel, orar 3 vezes durante o dia. Nós sabemos que não vai ser assim, não vai acontecer assim. Se você não tem o hábito de orar, então começa aos poucos, faz isso. Eu vou orar todo dia de manhã. Quando eu levantar, a primeira coisa que eu vou fazer é falar com Deus. A última coisa que eu vou fazer antes de dormir é falar com Deus. Faça isso, separe um tempo. Quando você estiver angustiado, não tenha vergonha, separe um momento dentro da tua casa para falar com Deus, que seja no banheiro. Às vezes a sua casa está muito cheia, não existe um espaço, não existe um quarto reservado para você falar com Ele, mas tem um banheiro. Entra no banheiro e fala com Deus. Chora, se derrame perante o Senhor, derrame a tua alma diante de Deus. Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir de você. Ele quer sarar você. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Que Deus abençoe os irmãos. Estou feliz de mais uma vez estar com os irmãos, estudando a palavra do Senhor e hoje falando de algo tão importante que é da nossa intimidade com Deus. Eu espero que os irmãos tenham alcançado a essência do que hoje nós aprendemos e que esse estudo possa nos transformar, possa alterar os nossos hábitos. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.